Oi, meu nome não é Betina e eu não tenho R$1,5 milhão em investimentos. Olá galera, bem-vindo ao canal Michael Tudo. Como vocês já sabem, já devem estar cansados de ouvir, essa semana circulou um vídeo de promoção no YouTube da Betina, da Empíricos. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Bom, eu não sou da parte de economia, eu sou estudante de jornalismo, eu sou um comunicador, então a minha área é mais de humanas e eu vou tentar abordar com vocês assuntos equivalentes a esse vídeo que a Betina divulgou e fazer um traçado, uma análise bem simples e de uma forma informal e até divertida para que a gente consiga entender como é desigual a nossa sociedade. Tá bom. O que eu quero traçar com vocês e analisar é a simples questão de como uma mulher branca, rica, chega na internet, se coloca como milionária, se coloca como investidora e se cria todo esse burburinho. Primeiro, é uma mulher. Segundo, outros homens já fizeram os mesmos tipos de vídeo e nunca foi questionado. Esse é um ponto. Mas eu não vou fazer como a Kéfera fala, mansplaining, chestplaining, não vou falar pela mulher. O que eu quero falar é, enquanto um homem negro, favelado, pobre, a minha condição de olhar como o sistema do nosso país é desigual. Ou seja, temos uma mulher branca que tem o simples prazer de gorfar na nossa cara que ela tem R$1,5 milhão de investimentos, R$1,5 milhão de patrimônio e que é fácil chegar a R$1,5 milhão, é só você juntar R$1.500. Essas falas só favorecem a quem acredita que a meritocracia existe. O que é meritocracia, as palavras mais informais? É acreditar que todos somos iguais. É só você trabalhar, estudar e vai conseguir chegar a R$1,5 milhão em patrimônios. Você acredita nisso? A gente vive num país em que o IBGE diz aí pra gente, o IBGE, que a maioria da população brasileira é de pretos e pardos. O IBGE está dizendo, eu sei que tem militantes que vão dizer, mas pardos são negros. E são negros. Eu, por exemplo, fui considerado como pardo, mas eu sei que sou negro. E é um discurso que é altamente batalhado e sempre falado nas discussões de questões raciais e meritocracia, que a gente não vê o negro, a pessoa negra, ou a pessoa preta, ou a pessoa até parda, em locais de privilégio. Mas aí tem a questão daquele ser humaninho que discursa a favor da meritocracia porque a pessoa não quis, porque a pessoa é preguiçosa. Existe um processo que é bem longo e que a gente pode resumir numa costura bem breve, que é o processo de escravatura do nosso país. Efetivamente, escrever que não vamos mais escravizar. Escrever que, porque eu acredito ainda que a escravatura ainda existe, a escravidão ainda existe. Aí esse escravo começa a tentar sobreviver na favela, lugar esse que ele consegue ter acesso à terra, plantar para sobreviver, em barracos, de madeira. E a sociedade brasileira ainda fica naquela coisa aí do a gente precisa fazer alguma coisa com esses pretos. Simples assim. E se começa o processo de eugenia. O processo de eugenia, gente, falando de uma coisa bem básica mesmo e tentando trazer de uma forma informal para que vocês entendam, para que as pessoas que não tiveram acesso a essa informação entendam o que é eugenia, foram feitos estudos científicos no país com a ajuda do governo, com o apoio do governo, porque existia um processo de eugenia lá na Alemanha, em outros países, na Europa principalmente, e o Brasil aderiu a esse processo de eugenia e colocou em prática mesmo o processo. Pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é um paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. Existiam estudos científicos para demonstrar e provar que existiam pessoas que eram ameaças para a sociedade. Nesses estudos estavam características físicas típicas de pessoas negras. Trazendo para a realidade é a fazer com que a gente perceba e com que a gente avalie que não vivemos num país igualmente feito em direitos para todos. Que a Betina pode muito bem chegar na rede social, chegar num vídeo e gorfar que tem um patrimônio de R$1,5 milhão e que, na verdade, o seu pai deu para ela, aos 19 anos de idade, como presente, uma fortuna de R$40 mil, que é balela, e que ela pegou uma parte desse dinheiro para fazer um investimento. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, tão nova e começando com muito pouco. Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com
o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci. Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci. Daí você começa a perceber os privilégios. Você começa a perceber e notar que existem pessoas privilegiadas no nosso país. Existem pessoas que conseguem ter ascensão. Existem pessoas que não nasceram ainda e que já têm como patrimônio reservado o seu futuro milionário. E elas vão fazer desse futuro ser mais milionário se elas quiserem ou não. Porque a Betina pode muito bem sentar no cantinho do quarto dela, ficar mexendo no Face, que ela vai ter a comida dela no prato, que ela vai ter tudo estruturado para ela. A eugenia foi criada para isso, foi criada para poder colocar pessoas brancas, alvas, em ascensão. Tá, aí você vai me dizer o seguinte, tá, mas aí já acabou essas questões, a gente está vivendo em 2019 com outras frentes. Quando eu trago os processos de eugenia, essas questões do racismo, essa mini história sobre a escravatura no nosso país, e trago para o ponto de hoje, é para tentar fazer vocês perceberem que ainda vivemos num país racista e que o racismo é a principal manivela, instrumento, ação, câncer na nossa sociedade que faz com que a gente seja desigual. Porque até mesmo os brancos pobres, porque existem brancos pobres, todo mundo fala isso, né? Poxa, mas vocês que são da militância nunca falam dos brancos pobres. Os brancos pobres estão aonde? Nas favelas. Quem é a grande maioria nas favelas? Os negros. Então, se os negros conseguem ter uma discussão de enfrentamento a esse sistema e a gente faz com que a gente escureça as nossas questões e as nossas reflexões e que a gente faça com que as pessoas tenham acesso, obviamente os brancos também terão acesso. E uma coisa também latente, que é muito assim, perceptível, e que você pode sentar com qualquer militante negro e conversar de uma forma mais informal, você vai perceber que quanto mais escura a pele, menos oportunidade vai ter. Ah, mas porque você está falando da Betina lá, falando de uma coisa e trazendo essa questão do colorismo, da cor para essa discussão. Para vocês perceberem também que até no próprio convívio da raça, no próprio meio afro, existem esses degraus de enfrentamento que a gente tem que perceber e ter essa sensibilidade para poder entender. Ou seja, até mesmo no mundo afro não existe uma igualdade. Eu com 13 anos de idade, eu queria muito ser cantor, músico e cantor. Então eu consegui juntar uma graninha e com 50 reais comprar um violão de segunda mão. Aí comprei um violão, comecei a dedilhar em casa, achando que eu ia conseguir dominar aquele instrumento dedilhando. Minha mãe me pega no quarto tocando violão e ela questiona, o que você está fazendo com esse violão na mão? Eu falei, mãe, eu quero ser cantor, quero ser artista. E ela, empregada doméstica, mulher negra, ela me disse o seguinte, você não vai ser artista nenhum. Artista não leva a nada. Da onde que você vê que uma pessoa que vem da favela vai virar artista? Você vai virar mecânico, porque todo mecânico consegue um carro. Você vai virar pedreiro, porque todo pedreiro tem uma casa, sabe fazer uma casa. Você vai virar pintor, porque o pintor sabe pintar a sua casa. Você entende como é que existem barreiras invisíveis que fazem com que a gente não consiga chegar até lá? Você entende que o processo era mais complexo? O que eu quero trazer para vocês e fazer com que vocês façam uma auto-reflexão é que existem barreiras invisíveis. Eu chamo de barreiras invisíveis. Coisas, ações, reflexões e posturas que fazem com que a gente se torne desigual. Aí vocês vão dizer, poxa, Michael, esse papo de racismo é um saco. Hoje em dia, todo mundo tem direito a tudo, somos todos iguais. Vocês realmente acham que somos todos iguais? Vamos fazer uma reflexão bem rápida. Você que está em casa, seja na rua, seja lá onde for, está ouvindo e vendo esse vídeo. Fechem os olhos e ouçam o que eu vou dizer e tentem fazer uma reflexão e visualizar o personagem que eu vou dizer. Tentem imaginar um juiz. Imaginem um médico. Imaginem um governante, um político. Imaginem um artista. Imaginem um professor de faculdade. Ou imaginem um professor comum. Já imaginaram?
Guardaram na cabeça esses personagens. Agora vocês fechem os olhos novamente e vamos imaginar uma empregada doméstica. E imaginem agora um ladrão, um traficante. Imaginem um porteiro. Imaginem um morador de rua, um mendigo. Abriram os olhos? Visualizaram as figuras? Vocês conseguem entender nessa alta reflexão e essa simples reflexão que a gente já desmerece os lugares de ascensão para quem é negro? Porque eu aposto com vocês que vocês pensaram e imaginaram os médicos, os juízes, os professores como um ser branco. Vocês acham que existe uma possibilidade de uma mulher negra chegar no YouTube e dizer que com R$ 1.500 ela acumulou um patrimônio de R$1,5 milhão de reais? Alguém ia acreditar? Alguém ia levar a sério? A empresa que paga e que a Bettina trabalha sabe desse sistema. Porque quando existem dados que mostram que uma mulher ganha menos que um homem, e que uma mulher negra ganha metade que uma mulher branca ganha, a gente precisa parar para refletir e ver que não existe igualdade. Quando a gente para ler os comentários nas redes sociais, quando um homem negro ou quando um jovem negro é preso por algum crime, seja ele qual for, em que as pessoas dizem tem que matar, tem que morrer, não pode deixar impune. E quando outros homens, só que brancos, são presos, como o Cabral, o Cunha, o Pisciani, e que ninguém posta lá, tem que matar, tem que morrer, você tem que parar e analisar. Mas e o menino preto lá roubou o celular, e o Cabral roubou milhões da saúde, da educação. Mas o imaginário da sociedade quer que mate o preto. Por quê? Porque a gente já classifica, a gente já estereotipa as questões, e a gente já coloca em patamares diferentes as pessoas, as culturas. A religião protestante, por exemplo, ela não coloca o budismo como uma coisa do capeta. Ela não grita lá, show Buda, sai Buda. Mas ela pega uma religião afro e coloca como um demônio, como coisa ruim. Porque tudo que vem do preto é ruim. Mas você quer dizer que esse mimimi não é mimimi, gente. São reflexões que vocês podem procurar em outros youtubers, podem procurar em outras falas, e que vocês têm que ter pelo menos a paciência de poder ouvir. A gente precisa parar para perceber o seguinte: você pode conseguir alcançar suas metas. Você pode conseguir caminhar para o seu sonho. Você tem todo o direito. Mas existem barreiras invisíveis. E principalmente, a gente precisa enxergar essas barreiras e conversar sobre elas. E a Bettina merece o privilégio dela, mas quando uma mulher branca chega no YouTube, chega nas nossas casas e diz que ela acumula um patrimônio de R$1,5 milhão de reais e a gente leva aquilo como uma verdade, isso é muito complexo, porque outras pessoas vão estar batalhando, tentando sobreviver e vendo que a vida é uma porcaria. E que não é. E que todos nós temos uma estrela que brilha. Mas que na verdade a gente precisa analisar e perceber que não somos todos iguais. Vivemos uma sociedade altamente racista. E que você precisa seguir, comentar e se inscrever nesse canal aqui, pra gente se divertir mais, fazer outras reflexões. Esse é um canal que vai trazer várias e várias outras questões. Eu vou cozinhar, eu vou falar com outras pessoas, eu vou dançar, vou fazer 1000 e outras acrobacias. Porque, não sei se vocês sabem, mas um homem negro, um gay negro, um gay favelado negro pode fazer 1001 coisas. E o Michael Tudo tá aí pra mostrar isso.